Vamos orar pela palavra do Senhor, amados. Ore agora pelo seu coração e peça a Deus, fala comigo nessa ocasião tão importante, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esse momento tão maravilhoso e peço a Deus agora, fala aos nossos corações e abençoe, ó Deus, as nossas vidas e ministra pelo poder do Teu Espírito aos nossos corações. É assim, Pai, que eu oro pedindo, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e fala conosco por meio do Teu Santo Espírito e por meio da Tua Palavra. Senhor, nós somos tão carentes, Pai, tão carentes de ouvir a Tua voz. Como precisamos compreender a Tua voz, compreender, ó Deus, a Tua Palavra, compreender o que o Senhor tem para nós. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu convido o meu irmão, convido minha irmã a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 36. Profeta Isaías, capítulo de número 36. Nós estaremos falando sobre essa porção tão importante, Isaías 36. Isaías 36 e Isaías 37. Nós estaremos trabalhando hoje sobre esses dois capítulos. Semana passada eu comecei uma mensagem sobre o profeta Isaías e o rei Ezequias. E o título da semana passada era Ezequias se apegou ao Senhor. Ezequias era apegado a Deus. Ele era grudado a Deus. E não somente a Deus, mas à casa de Deus. Porque é impossível eu dizer que eu sou apegado a Deus se eu não sou apegado à casa de Deus e à obra de Deus. Agostinho de Hipona dizia uma frase muito interessante, que era: quem não conheceu a Deus como pai e a igreja como mãe, não entendeu o propósito do reino. Aqui mãe não é no sentido, é no sentido mesmo acolhedor. A igreja, biblicamente, ela é o corpo de Jesus. Ela é a parte do corpo. E podem ver que Jesus chama também a igreja de noiva dele. A igreja é essa parte que recebe o quê? A direção do cabeça, que é Deus, do cabeça, que é Jesus. É bem interessante isso. E Ezequias era esse homem piedoso que amava a Deus e amava o templo. Naqueles dias o templo fazia esse papel também de mãe, era acolhedor. Pode ver, amados, o que seríamos de nós sem a igreja? Louvado seja Deus pela igreja de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus porque um dia Deus te acolheu. Ontem, enquanto eu treinava uma irmã na nossa classe de batismo, ela disse que ela cresceu no Evangelho. Mas ela sempre se sentia deslocado. Ela se sentia deslocada. Ela procurou várias igrejas e ela sempre, quando alguém perguntava para ela qual é a sua religião, ela falava para todas as pessoas: eu sou evangélica, eu sigo a Jesus, eu leio a Bíblia, mas ela não tinha se encontrado numa igreja. Ela disse assim: pastor, eu já passava em frente à igreja, e eu entrei aqui, e foi tão diferente, é tão estranho, porque eu não sei se foi Deus quem me trouxe para cá, se fui eu que escolhi, eu não sei nem explicar essa relação. Eu dei risada e glorifiquei a Deus, eu fiquei jubiloso de alegria e contente. Eu falei: filha, eu não sei te explicar, eu não sei te explicar. O mistério de Deus é mais ou menos esse mesmo. Tem vezes que Deus, Ele que nos escolhe para um lugar. Algumas vezes, alguns entendem isso. Outras vezes parece que a gente escolhe outras coisas, mas é doce, é agradável. E aqui não faço com isso palavras de mérito porque somos melhores. Não, não. É como eu disse a ela e como eu digo a mim mesmo. Deus separa pessoas para cada igreja. Amém, meus irmãos? A obra que Deus tem para a vida dela é aqui. A obra que Deus teve para a minha vida é aqui. A obra que Deus tem para a vida dos outros é em outro lugar.
E assim Deus vai fazendo como Ele deseja. Deus seja louvado. E eu louvo a Deus porque parece que Deus nos recebe, Deus nos acolhe. E o rei Ezequias era essa pessoa, que era apegado a Deus. E o profeta Isaías, meus irmãos, o profeta Isaías não preciso falar o que ele era. Ele era ultra apegado. E hoje vamos trabalhar sobre Isaías, um profeta no palácio. Amém, meus irmãos? Ele não era um profeta no campo, não era um profeta errante, não era um profeta no deserto. Ele era um profeta no palácio. No palácio. Então, só para vocês terem uma ideia, irmãos, ele profetizou por volta de 60 anos. Pensem nisso. Possivelmente o Espírito Santo ungiu cedo, bem cedo, na semelhança do profeta Jeremias. E ele começou profetizando no palácio. E ele continuou profetizando durante vários reinos. O profeta Isaías e o rei Ezequias viu a tribo do norte ser devastada pelo imperador da Síria. Os irmãos dele foram dizimados e eles viram tudo isso. E eles tinham esse cenário como um cenário de terror diante deles. Porque o império da Síria estava dominando e conquistando muitos reinos e chegou no reino do norte. Nos dias do rei Oséias, que foi o último rei da tribo do norte. E Deus permite que o rei da Síria devasta aquele lugar. Deporta irmãos da tribo do norte e agora coloca babilônios no lugar que era sagrado, que era a tribo do norte. No sentido de terra sagrada. E agora o rei Ezequias e o profeta Isaías veem tudo isso. E esse mesmo imperador da Síria, Senaqueribe, também agora chega e fala: eu vou conquistar Jerusalém. Esse é o cenário da história que a gente vai ler hoje. Mas falando um pouco ainda sobre o rei, o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele começa profetizando nos dias do rei Uzias, quando ele tem aquela visão da glória de Deus. Nos dias da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. Ou seja, ele já era profeta. Olha que coisa linda. Ele profetiza nos dias de Jotão, que é um outro rei, filho de Uzias, que foi temente a Deus. E ele profetiza nos dias de Acás. Quem era Acás? Irmãos, Acás foi rei da tribo do norte, mas era um demônio. Um demônio sacrificou o seu próprio filho aos ídolos. Pensem nisso, um rei da tribo de Judá, que tinha visto agora o rei Uzias e o rei Jotão fazendo uma obra para Deus, ter feito coisas boas para Deus, e aí vem o rei Acás e agora constrói postes ídolos novamente em Jerusalém, e agora esse rei Acás, além de adorar os ídolos, sacrifica um dos filhos. Deus fica indignado contra Acás. Várias coisas acontecem em Israel nos dias de Acás. E um dos filhos de Acás não morre, que é o rei Ezequias. E esse rei Ezequias, ao invés de seguir o exemplo do pai, agora faz algo totalmente adverso. Restaura o culto a Deus, glorifica a Deus, limpa o templo, até mesmo a serpente de bronze que era adorada, que naqueles dias era chamada de Neustã, ele dizima, porque a serpente de bronze era só para ser um objeto, para ser lembrado de um milagre, e ele dizima tudo, purifica tudo, e agora Jerusalém está vivendo dias de glória. Posso ouvir glórias a Deus? Ou seja, quem estava profetizando durante todos esses dias? O profeta Isaías, na corte. Pastor, mas enquanto Acás fazia tudo aquilo de mal, o profeta Isaías estava profetizando? Estava. Deus poupou o profeta Isaías. E aí veio os dias do profeta, do rei Ezequias. E o rei Ezequias agora passa por essa afronta que a gente vai ver hoje. E por último, possivelmente, o profeta Isaías morre nos dias do filho de Ezequias, que é o profeta, o rei Manassés, irmãos. Olha só que interessante. Manassés. O rei Manassés foi outro demônio, pior do que Acás, que também faz o sacrifício de filhos nos altares. Tudo que o pai dele tinha feito, que é o rei Ezequias, ele desconsidera.
Ele desconsidera, reergue os ídolos que Salomão tinha construído e que o rei Ezequias tinha destruído, e faz Jerusalém voltar aos pecados, igual na tribo do norte e pior. Tanto é que o pior rei da tribo do sul foi Manassés. Manassés foi cruel e ele reina durante 50 e poucos anos. E nesses 50 e poucos anos, irmãos, foi terrível para o povo da tribo do sul. Tanto é que Deus levanta profetas, e nós não temos os nomes desses profetas, e eles dizem: agora, já que vocês voltaram aos pecados, eu vou mandar a Babilônia para destruir vocês. Porque a tribo do sul deu ouvido a Manassés. Olha, irmãos, parece bobeira, mas olha, algumas gerações temendo a Deus e algumas gerações se afundando no pecado. Se afundando no pecado. E depois vem a Babilônia e devasta Jerusalém e Judá. Mas por que eu estou falando isso? E por que eu fiz essa menção? Isaías se manteve fiel do começo ao final. E possivelmente foi nos dias de Manassés que ele, já um ancião, foi cortado ao meio por Manassés. Quando no livro de Hebreus cita que alguns profetas foram cortados no meio, na tradição do povo judeu, relata que o profeta Isaías foi esse que foi cortado ao meio. Mas ele, mesmo depois de um ancião, não se dobrou ao pecado, não se dobrou ao erro, não se dobrou à heresia, mas se manteve fiel a Deus até a sua morte. Eu posso ouvir, glória a Deus. Oh, meus irmãos, eu quero falar desse profeta tão apegado e desse rei tão apegado, porque eles eram apegados ao Senhor, viviam para Deus. E hoje eu quero simplesmente ler alguns versículos, porque no capítulo 36, irmãos, do profeta Isaías, a gente vai ver aqui essa história que nós lemos semana passada. Senaqueribe, rei da Assíria, manda os seus comandantes, e esses comandantes dizem palavras de afronta. O exército de Senaqueribe, o exército da Assíria já estava em Laques. Onde fica Laques? Laques fica a leste de Hebrom. Laques é uma cidade no sul, praticamente, a sudoeste de Judá, pertinho dos filisteus. Possivelmente, o rei da Síria já deveria ter mandado os seus exércitos via barco até as cidades dos filisteus. Os filisteus possivelmente estavam aliados ao rei da Síria. E agora, a tribo do norte já era de domínio do imperador da Síria. Agora os filisteus possivelmente estavam também sob domínio da Síria. E Laques já estava dominado. Várias cidades de Judá já tinham sido conquistadas. E vem as palavras de afronta. Vem as palavras de humilhação. Vem as palavras dizendo: o seu Deus não vai vencer essa batalha. O seu Deus vai cair como todos os deuses da Babilônia e das outras nações que nós vencemos. E agora essa mensagem chega a quem? Chega à nação de Deus, ao povo de Deus, aos mensageiros e principalmente ao rei. E o que o rei faz? O rei vai buscar a Deus na casa de Deus. E assim começa agora a nossa leitura. Vamos para o capítulo de número 37, amados. Capítulo de número 37. Nós veremos mais uma vez aqui essa passagem tão linda, tão especial. Isaías 37. Quero ler com vocês, meus irmãos. Quero ler do versículo 1 em diante. Quando o rei Ezequias soube disso, das mensagens do general e das palavras do imperador da Assíria, Senaqueribe, na boca do general, humilhando a Deus, humilhando ao povo, olha o que ele fez. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha.
como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Deixa eu dar uma pausa até aqui, meus irmãos. O que o profeta Isaías estava fazendo aqui? Ele foi buscar a Deus e pediu para que os comandantes fossem enviar uma mensagem a quem? Ao profeta do palácio, que era temente a Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, qual é a vantagem de nós termos essa fé, como era a fé do rei Ezequias, do profeta Isaías, em momentos de crise como essa? Qual é a vantagem? É a vantagem de saber que Deus é aquele que jamais nos deixará. Meu irmão, quais são as afrontas que têm vindo contra a tua vida? Quais são os Senaqueribes que têm dito para você: aonde está o seu Deus? Aonde está a sua fé? Você se sente como rei aqui? Frágil, praticamente vencido, sem forças, mas você tem forças para orar? Então, meus irmãos, eu quero te dizer, saiba de uma coisa: quem afronta o seu Deus, não luta contra você. Quem afronta o seu Deus, luta contra Deus. E perceba que aqui o profeta Isaías, como o rei Ezequias, não sabiam do qual seria o destino. Eles não tinham certeza. Podem ver que ele manda uma mensagem e ele diz aos mensageiros: digam ao profeta. E nas palavras ele diz: talvez o Senhor ouviu, talvez o Senhor considerou, talvez o Senhor atendeu. Em outras palavras, o que eu quero dizer, o rei aqui, ele não sabia se o rei da Assíria o devastaria, se o rei castigaria. Até porque, irmãos, porque o próprio rei Ezequias tinha visto em Judá um mal muito grande. Qual era o mal? O mal que foi o povo de Deus adorar novamente os ídolos, se voltar por pecado, fazer sacrilégios e sacrifícios a outros deuses, sacrifícios humanos, construir altares no templo. Ou seja, ele tinha visto isso que dia? Nos dias do seu pai. Ele tinha visto isso. Então ele sabia que Deus também castigaria o povo. Pode ver que quando ele dá as palavras aqui, ele fala: quem sabe Deus ouviu e quem sabe Deus socorra o remanescente. Ou vocês acham que era a grande maioria que era fiel a Deus? Não, muitos não eram fiéis. Mas aqui o texto bíblico dá essa porção de esperança. Ainda há um remanescente fiel. Lembra dos dias do profeta Elias? Quando ele se encontra com Acabe e com os 450 profetas de Baal, ele diz: só restou eu. Meu irmão, você não está sozinho, o Senhor está com você. Há uma grande vantagem de você se manter fiel a Deus. Qual é a vantagem? A vantagem é que o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor vai olhar para você. Se o altar do seu coração é um altar erguido, é um altar edificado, se você é um filho de Deus piedoso, que não abandona o Senhor, você é aquele que não negocia a sua fé, saiba disso, o Senhor tem guardado a sua vida em nome de Jesus. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu estou vivendo dias de muitas dores e de muitas crises. É verdade, irmãos, tem vezes que é assim na nossa vida. Tem vezes que a gente vai viver dias de dores e crises, como foi aqui a vida do profeta Isaías e do rei Ezequiel. Mas eu quero te dizer, meu irmão, saiba disso, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você entenda melhor a vontade de Deus na sua vida. O fato de você não abandonar o Senhor e de você não desistir do Senhor
faz com que você caminhe de forma diferente. Nas horas da bonança, qualquer um vem para a igreja. Qualquer pessoa participa de uma igreja. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Mas você e eu somos provados na tribulação. A sua fé, ela é lapidada na hora da crise, amado. Então não faça como muitos fazem, negando a crise. E aqui, o rei Ezequias e o profeta Isaías, eles estavam passando por esse momento crucial de crise. Como eu disse, irmãos, o que era parecido esse momento? Esse momento era bem parecido como hoje, por exemplo, um país pequenino, como por exemplo, o Panamá, ser invadido pelos Estados Unidos. O que o Panamá pode fazer contra os Estados Unidos, a Costa Rica? Nem nós, como um país praticamente continental, hoje podemos lutar em pé de igualdade contra eles. Por que não podemos? Porque há uma questão simples, de dimensão de forças. Por outro lado, meus amados irmãos, saiba disso. Qual é a grande vantagem de nós crermos em Deus? Qual é a grande vantagem de nós esperarmos em Deus nos momentos das dores? É porque nós entenderemos melhor o que Deus tem para nós, os propósitos do Senhor. Nessas horas de crise, saiba disso, quem falará com você é o Senhor. É o Senhor. O que o rei fez, irmãos? O rei foi ao templo, ele foi à igreja daqueles dias, com roupas de humilhação. Ó, amado, quando a tribulação bate na sua porta, qual é o lugar para você estar? Qual é o lugar para você estar? Quantos são aqueles que quando são afligidos por qualquer tribulação, a última coisa que fazem é vir para a igreja? Deus nos ensina aqui, meus irmãos, a buscarmos a Deus como fez o profeta Isaías e o rei Ezequias, porque eles, mesmo passando por tribulações, eles clamaram a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos continuar a nossa leitura, amados. Vamos continuar a nossa leitura. Versículo 5. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: digam ao seu senhor. Eles chegam e nem trazem a mensagem direito. Por quê? Porque um está orando no templo, o outro está orando no palácio, todos estão buscando a presença do Senhor, e agora Deus já tinha dado uma palavra ao profeta. Digam ao seu senhor, assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém, nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? O que o profeta tinha acabado de dizer aqui aos mensageiros do rei? Pode voltar para o rei e digam: eu vou agir, eu vou operar. Esse rei vai ouvir uma notícia, o seu exército, e eles vão voltar. E quando eles chegarem, lá eu estarei pelejando, porque aquele que afrontou você não foi a você, nem foi ao povo, mas foi a mim. Eu estarei lutando a tua causa. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Ó, meus irmãos, em segundo lugar, a gente vê aqui o profeta Isaías e o rei Ezequias, diante desse rei, passando por essa prova, mas eles não desfaleceram, eles continuaram buscando a Deus em oração, até terem uma resposta dos céus. Deixa eu te perguntar, você é alguém que enquanto a tua resposta não vem, você não desiste da oração? Ou você é aquele que joga a toalha? Ó, meu irmão, olhe para a vida desse rei, que tinha tudo para viver uma vida
diante dos confortos humanos, mas ele procurou buscar a Deus. E desse profeta, que era um profeta do palácio, mas ele buscou a Deus. Ele não pôs o coração dele no conforto, ele não pôs o coração dele na riqueza, ele não pôs o coração dele na família, ele pôs o coração em Deus até que viesse uma resposta. Como que você tem feito, meu irmão? Deixa eu te perguntar aqui. Jesus te libertou de todos os seus vícios? Jesus te libertou de todas as suas mazelas? O Senhor promete para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Meu irmão, hoje virou uma coisa, eu diria, esquisita no meio do povo de Deus. Como assim, pastor? A pessoa, ela está vivendo uma vida totalmente carnal, totalmente no pecado, e ela diz: não, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Amado, em Gálatas, a palavra de Deus diz que as obras da carne, elas farão com que muitos não conheçam a Deus. E a lista é grande. E o que nos faz conhecer a Deus são os frutos do Espírito. Porque aqueles que vivem nos frutos da carne, eles estarão sendo condenados por Deus. Filho, Deus tem poder, Deus tem graça, Deus tem livramento, mas nós precisamos fazer como o rei Ezequias e o profeta Isaías, buscarmos ao Senhor até que tenhamos uma resposta. Deixa eu te perguntar, você não consegue segurar as coisas mais simples? Você é vencido pelas tentações mais banais? Repense a sua fé, filho. Repense a sua fé, filha. Eu me lembro de um amigo muito querido, muito amado. Ele falava: pastor, a minha esposa, quando está de TPM, pelo amor de Deus. Eu falava: e aí, o que você diz para ela? Eu falava para ela assim: pastor, eu falo para ela assim: o Espírito Santo é maior do que a TPM. O Espírito Santo é maior do que a TPM. Minhas irmãs, meus irmãos, o Espírito Santo tudo pode na nossa vida, meus irmãos. Mas agora a grande pergunta é, em segundo lugar, o que eles fizeram na grande provação? Eles se humilharam diante de Deus. Eles buscaram a presença de Deus. E aqui não era uma coisa apenas de vício, irmãos. Perceba, nós somos uma geração muito fraca. Muito fraca. Qualquer coisa tira o crente da igreja. Qualquer inimizade ou briguinha, os irmãos já arrancam a comunhão. Param de fazer a obra. Qualquer dura do pastor, a pessoa já vai embora da igreja. Oh, meus irmãos, como nós vamos lutar como eles lutaram aqui? Quando o pastor, muitas vezes, uma das coisas que eu tenho enfrentado nos meus dias é uma dificuldade medonha. Não posso chegar e corrigir o irmão. Falar para o irmão: irmão, isso daqui não está certo. Quantas são as vezes que eu orientei até anciãs e torceram o nariz? Irmãs, as anciãs têm que dar modelo para as mais novas. E você que é casada ou casado com um ministro do Evangelho, você tem que ser exemplo. Mas não é exemplo apenas de aparência, tem que ser um exemplo na vida, de dedicação, de amor, de temor. Amados, nós precisamos ser uma geração forte, uma geração que sabe ser submisso. Irmãos, guarde isso, presta bastante atenção. Hoje nós temos tido uma crise de submissão. Não sabe o que é ser submisso. A submissão faz parte da vida, amados. A submissão faz parte da vida. Essa palavra virou um palavrão. Esses dias atrás, um irmão aqui da igreja brincou com uma irmã. E o irmão brincou com uma irmã. E esse irmão chegou para a irmã e disse assim: ó, a minha esposa vai me obedecer. Não, não vai não. Ah, minha esposa vai fazer o que eu quero. Não vai não. Aí começou ali uma certa brincadeira. E depois no final eu também brinquei. E no final eu esclareci essa irmã. Muito querida, muito amada. Guarda isso no seu coração. Presta bastante atenção, meu irmão. Submissão não tem a ver com subserviência. Hoje, quando o pastor tem que implorar para uma pessoa fazer alguma coisa, porque se não falou do jeito que eu quero, eu não faço. Eu boicoto. Ó, filho, filha, como você vai passar por quadros como esse, se você não sabe controlar o seu temperamento? Não sabe controlar uma coisa básica. É óbvio que uma pessoa que é um tirano, um pastor que fica
defraudando, explorando o irmão, isso é óbvio que ser um pastor, isso não é um pastor, é um lobo, que saqueia os irmãos, que abusa da fé dos irmãos. Fazer obras de Deus usando o dinheiro dos outros é muito fácil. Eu não estou falando disso, irmãos, eu estou falando desses princípios mais básicos da vida. E aqui eu quero dar um único exemplo: seu filho ou a sua filha, ou você que é filho. Um filho obediente faz toda a diferença numa casa ou não? Pastor, mas o filho, pera lá, pastor, mas o filho, ele é subserviente porque ele obedece? Não, não tem nada a ver, meus irmãos. A submissão, guarde isso, é um consentimento voluntário e dócil entregue àquele que me conduz. Aquele que me conduz. O profeta Isaías e o rei Ezequias, eles tinham essa postura de humildade. Podem ver que na crise, o que eles fizeram? Eles consultaram a Deus. Mas o rei foi pedir ajuda ao profeta do palácio. E o profeta do palácio não se sentiu maior do que o rei. Perceba, não tinha arrogância. Oh, meus irmãos, que praga tem acontecido nos nossos dias. Deus dá um dom para o irmão, ele quer passar por cima do pastor. E se Deus deu um dom ainda de profecia, aí acabou a igreja, dividiu a igreja. Porque agora as pessoas vão atrás desse irmão e não mais do pastor. Oh, meus irmãos, isso não é dom de profecia, porque o dom verdadeiro de profecia une tudo que é de Deus. Guarde isso, soma, multiplica, soma, multiplica, multiplica ou soma, multiplica ou soma. Mas tudo que é do diabo, divide e subtrai. Divide e subtrai, subtrai e divide, subtrai e divide. Aqui estamos diante de um quadro, de um rei abençoado, mas que era intenso em Deus em oração, suplicando e pedindo ajuda. Quantos são os crentes, as famílias que passam problema, não pedem ajuda? Minha irmã, meu irmão, precisamos ser submissos, precisamos restaurar o altar da submissão. E se o seu pastor for um tirano, fique tranquilo, irmão, quem vai lutar com ele é Deus. Eu não pastoreio para mim, eu pastoreio para Deus. Vocês não servem a mim, vocês servem a Deus. Se eu for um tirano de vocês, quem vai pedir contas para Deus sou eu. Deus vai pedir contas para mim. Se um pastor abusa daquele rebanho, ele entra em um novo patamar. Sabe qual é o patamar? Deus vai cuidar dele. Amém, igreja? Mas perceba, muitas vezes o irmão não quer fazer, ele arruma desculpas. Qual foi a postura aqui, meu irmão? Dos dois grandes servos de Deus, se humilharam até ter uma resposta. Aleluias! E então, em cima disso, semana passada eu falei muito bem. Como que era o império da Assíria? Eles eram cruéis, assassinos, arrancavam olhos, orelhas, narizes, mãos, pés, deixavam todos devastados, aterrorizavam, faziam eles comerem as fezes, beberem as urinas. É assim que eles iam devastando. Depois eles misturavam o povo, ou seja, o rei estava despedaçado, mas ele era temente a Deus. E o profeta estava despedaçado, mas ele era temente a Deus. E o que Deus fez? Deus ouviu a oração do rei, Deus ouviu a oração do profeta. Deus vai ouvir a sua oração, meu irmão. Por que Deus não está ouvindo a tua oração, talvez? É óbvio, talvez você não está persistindo. Talvez você para pelo meio caminho, perde a bênção, murmurando, fazendo contenda, ou não sendo submisso. Filipenses capítulo 2, o Senhor nos ensina, lê em casa, que Jesus se submeteu ao Pai, acima de tudo, e o Pai deu autoridade. Meus irmãos, você quer conhecer um cristão realmente cheio de autoridade? Não é aquele que demonstra para os outros. Um cristão cheio de autoridade é aquele que tem submissão, é aquele que recebe de Deus a autoridade. Guarde isso, meus irmãos. O diabo tem poder, mas o diabo não tem autoridade.
O diabo faz milagres, mas o diabo não tem autoridade. O diabo conduz nações e mundos e faz revoltas e contendas, e ele é um ser poderosíssimo, mas ele não tem autoridade de Deus. Por quê? Porque ele não é submisso a Deus. Pastor, mas como Deus deu poder para o diabo? Deu Deus poder, porque Deus, o que ele dá, ele não pega de volta. Deus, quando dá algo, ele não precisa tomar de volta. Quer conhecer um crente regado de poder? É simples, é só você ver a vida de submissão dele. Quer conhecer uma mulher regada de poder? É só você ver a submissão dela. Quer conhecer um homem regado de poder? É só você conhecer a vida de submissão. Agora, se você não sabe ser submisso, ore hoje e fale: Deus, arranca isso da minha vida em nome de Jesus. É por essa razão que pessoas se dividem, lares se dividem, casamentos se destroem, igrejas se dividem. Irmãos, nós não precisávamos viver tantas divisões. O povo de Deus era para ser mais harmonioso. O povo de Deus era para ser mais unido. Guarde isso, meus irmãos. Aqui estamos diante de um rei poderoso, humilde, persistente em oração e submisso. E de um profeta experimentadíssimo. Podem ver que essa história do profeta Isaías está no capítulo 36 e 37. Já tinham se passado muitos anos. E ele poderia impor ao rei o que se fizesse, porque ele era melhor, e ele sabe disso. Irmãos, um profeta de Deus, ele é humilde, ele é submisso a Deus, ele agrega. Oh, meus irmãos, quantas são as pessoas que não têm zelado por isso na sua vida. Em terceiro e último lugar, irmãos, levando para o nosso dia a dia aqui, levando para o nosso dia a dia. Como é que tem sido na sua vida, meus irmãos? Como tem sido na sua vida? Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Você tem se humilhado a Deus de todo o coração? Deus tem dado respostas? Porque em terceiro e último lugar, saiba que as respostas de Deus nem sempre serão fáceis. Qual foi a palavra que Deus deu aqui ao rei? Que o profeta Isaías deu ao rei Ezequias. Vamos ler agora do versículo 9 em diante. Vamos ler, versículo 9 em diante. Ora, Senaqueribe foi informado que Tiraca, rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual vocês confiam os engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Ramã, de Rezefe e dos descendentes de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão os reis de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim e Rena e de Iva? Dá uma pausa até aqui. Esse rei da Etiópia começou a se levantar contra o imperador da Síria e contra os seus exércitos. Quando ele soube disso, ele mandou mais uma mensagem ao rei. Oh, irmãos, guardem isso. Tudo isso que a gente está ouvindo aqui durou semanas, durou meses. A oração do profeta e a oração do rei, Deus tinha usado o profeta Isaías: diga ao rei que alguma coisa eu vou fazer, e o rei da Síria vai voltar. Mas ele, enquanto ouviu isso, os exércitos ainda estavam lá. E agora, ele manda de novo mensageiros afrontando novamente. Irmão, guarda isso, o inimigo vai tentar te destruir, filho. Você está orando? Você está buscando a Deus? A tua vitória nos chega? Mas o que tem chegado no teu pé do ouvido é a afronta do diabo? Fique firme, filho. Você está crendo nos profetas? Você está crendo no Senhor? A tua vitória virá na hora do Senhor. Mas pastor, o que tem ecoado na minha mente, no meu ouvido é o diabo. Repreenda o diabo e ele vai embora em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Foi isso. Porque quando ele soube isso daqui, que Tiraca, rei da Etiópia, foi lutar contra ele, ou seja, ele blefa. Irmão, o diabo blefa.
Você é de Deus, amém? A sua vida é de Deus. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. O diabo blefa. Você está acreditando no blefe do diabo? Na mentira do diabo? Nas vozes da sociedade? Irmão, é o diabo. Repreende em nome de Jesus. Creia nos profetas, creia em Deus e nós prevaleceremos e venceremos em nome de Jesus. Está demorando um pouco o inimigo tirar as bases dele, o exército está sitiado, você está se sentindo fraco, continue orando. E se Deus te trouxe uma palavra, como hoje Deus está te trazendo, já começa a glorificar em nome de Jesus, porque a tua vitória vai vir, filho. É assim. Mas pastor, o exército está lá sitiado, não importa, fique tranquilo, porque foi isso que aconteceu. E agora vamos à oração de Ezequias. Como eu disse, levando para o nosso dia a dia, meus irmãos. Levando para o nosso dia a dia, a batalha vai ser intensa, irmão. A batalha vai ser grande. A batalha sempre vai ser assim. Agora, o mais importante para você e para mim, irmão, sabe o que é? É nós nos humilharmos diante de Deus. É nós nos rendermos a Deus. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta, irmão. Você está lutando contra a palavra? Você está lutando contra a palavra? A palavra pede algo e você está fazendo o contrário, porque tua mãe está falando A, o teu pai está falando B, o teu amigo no trabalho está falando C, os teus filhos, os teus amigos estão falando Z. Aí você está desconsiderando a palavra, então esquece, você já está derrotado. Porque quem luta contra a palavra, luta contra Deus. Ah, mas você está buscando a Deus e fazendo a palavra, cumprindo a palavra, o inimigo está sitiado, fica tranquilo, filho, a tua vitória virá. Mas ela virá como, pastor? Vamos ler aqui a oração de Ezequias e o restante do capítulo. Olha só que coisa linda. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas estas nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passaram de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluias. Oh, meus irmãos, quanto tempo durou essa? Envia os mensageiros ao profeta. Agora o profeta recebe de Deus uma direção. Escreve até uma carta. Vem cá, é fácil escrever uma carta? É fácil escrever? Irmão, foram horas, foram um tempo, pode ter sido até dias. O texto bíblico não menciona. Mas o rei e o profeta não deixaram de buscar a Deus. E agora o que o rei faz? Oh, meus irmãos, é isso que eu quero te dizer. Uma pessoa que ama a Deus, ama a obra de Deus, ama estar na igreja de Deus. Ontem, no estudo que fizemos aqui com o Billy Graham dando estudo aqui sobre Lázaro, foi maravilhoso aquele estudo. Foi maravilhoso. Porque pessoas mortas não falam. Pessoas mortas não veem. Pessoas mortas não cheiram, não sentem. Pessoas mortas não adoram a Deus. Aqui o rei, ele era vivo. Ele não era morto espiritualmente. E ele ora a Deus e agora ele volta novamente à casa de Deus para adorar a Deus com o quê? Com as palavras do profeta. Vem cá, meu irmão, você está segurando nas suas mãos as palavras dos profetas? Você está segurando nas tuas mãos as palavras dos profetas, meus irmãos? Esse é o livro de profecia de Deus. Guarde esse livro. Entre na casa de Deus e adore a Deus.
Quando Deus disser algo, creia, confie e se apodere de todo o seu coração. Amém, meus irmãos? Porque Deus no tempo dele vai realizar. Agora, como eu disse, trazendo de forma prática. Pastor, quanto tempo tudo isso aconteceu e quanto tempo durou? Irmãos, vamos continuar vendo aqui agora a queda do império. A queda do império. Porque na realidade, quem abateu esse império foi Deus. Não foi o rei Ezequias, não foi o profeta Isaías, foi o próprio Eterno. Amém, meus irmãos? O maior império dos dias, porque afrontou o Deus vivo. Vem cá, meu irmão, você segue o Deus vivo? Descansa nele, confia nele, creia em Deus, creia nos profetas e vocês terão as vitórias. Creia no livro de profecias. A queda de Senaqueribe, versículo 21 em diante. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria, e esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você, a cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. Aleluia! Perceba, irmão, está tendo troca de cartas. Isso daí não foi... Está tendo troca de cartas porque Deus está ali fazendo algo, realmente registrando a história, marcando o coração dos mensageiros, dos profetas. Pastor, como que isso acontece? Acontece assim, é devagar. Não é assim a jato, não é micro-ondas não, meu irmão. As coisas de Deus é assim, é troca de cartas, é troca de mensagens, é devagar, a gente vai buscando a Deus, vai orando. Pode ver que o rei ora a Deus, manda uma mensagem, os mensageiros voltam, trazem uma carta, o rei volta no templo, e agora de novo o profeta, mais uma vez, entrega mais uma mensagem. Ou seja, está tendo trocas de informações sagradas. O povo de Deus vive assim, meus irmãos. Ele ama a palavra, ele deseja a palavra, ele anseia a palavra, ele tem fome da palavra, porque mortos não comem a palavra, mas vivos desejam e anseiam a palavra. Aleluia! E aqui ele inclusive na mensagem que o profeta Isaías diz para o rei a virgem, filha de Sião, Jerusalém, despreza esse império. Por quê? Porque agora a luta é de Deus. Meus irmãos, vocês são do Senhor. Nós somos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém, meus irmãos? Agora, a você, meu irmão, minha irmã, compete fazer o quê? O correto. Busque a Deus, se humilhe a Deus, se submeta a Deus, faça a palavra, cumpra a palavra. Se você errou contra o próximo, se você errou contra Deus, se acerte de todo o coração. Irmão, sabe uma outra coisa que eu tenho visto nos nossos dias? Pessoas dizerem assim: me perdoa aí, viu, irmão? Me perdoa aí, viu, minha irmã? Eu estou pedindo perdão, viu? Irmão, isso não é pedido de perdão. Isso é pedido de perdão? Pedido de perdão. Pedido de perdão é coração quebrantado. Fazer as coisas para os outros verem não é pedido de perdão. Cumprir regras. Eu estou fazendo a obra, viu, Deus? Eu estou dando dízimo aí, tá, Deus? Eu estou indo para a igreja, tá, Senhor? Porque o Senhor não me dá a vitória. Trazendo para o nosso dia a dia, irmãos. Nosso dia a dia as coisas são devagar. Para Deus operar, para Deus fazer obras singulares, a gente tem que ser ensinável. A gente tem que deixar Deus agir. Aqui o profeta estava dizendo: olha, rei, descansa. Por que descansa? A virgem cidade de Sião despreza e zomba, meneia com a cabeça e com o ombro. Eu vou estar trabalhando. O rei só confiou, o povo só confiou, o profeta só confiou. Versículo 23. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz? Contra quem levantou o olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados
inacessíveis cumes do Líbano. Derribei os seus cedros mais altos com os melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte das suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Ou seja, o profeta estava relatando as mensagens e algumas verdades. Só que aquelas verdades eram verdades arrogantes. Meu irmão, vem cá, você gosta de usar verdades arrogantes? Ou você é uma pessoa quebrantada? Guarda isso, irmãos, tem pessoas que só vão se quebrantar no dia da morte, ou nos dias que estiverem vendo a morte, ou quando tudo acabou na vida. Aí já é tarde demais, filho. Pastor, mas Deus perdoa na última hora? Perdoa na última hora. Mas não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Expulsa esse espírito maligno de orgulho, que talvez dominou quem? Muitos judeus naqueles dias, e que dominava Senaqueribe e a Síria. Continuando aqui. Versículo 26. Você não soube que há muito tempo eu já o havia ordenado, e desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimaram, envergonhados como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço queimados, antes de crescer. Eu, porém, sei que você está. Porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo que brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. Deixa eu dar uma pausa aqui, prestem bastante atenção. Olha só, havia um processo. Deus estaria mandando de volta o rei, mas a vitória de Jerusalém demoraria anos ainda. Pastor, mas Deus não está fazendo milagre? Deus está, mas Deus não vai fazer tudo de uma vez, meu irmão. Deus vai fazer aos poucos, sabe por quê? Porque Deus quer ver a tua fé, Deus quer ver a tua persistência, Deus quer ver o teu quebrantamento. Será que o teu quebrantamento é o quebrantamento daquele que tem lágrima de crocodilo, só que vai chorar quando ficou desempregado? Vai chorar só quando acabou tudo na vida? Vai chorar só porque agora está no leito do hospital? Isso é lágrima de crocodilo, meu irmão. Não resolve muito não. Quem sabe Deus te perdoa, como foi com o rei Manassés. Porque aquele rei maligno e cruel, a Bíblia vai falar que Deus levanta inimigos contra ele e os abate, e aí ele se arrepende. Será que ele se arrependeu de todo o coração? É um mistério para Deus. Pastor, e esses que têm lágrima de crocodilo, se arrepende de todo o coração? Eu não sei, meus irmãos, é Deus, nós não podemos julgar. O que eu quero que você olhe que o trabalhar de Deus leva tempo. Por quê? Deus quer que você continue o quê? Orando, se quebrantando, se humilhando, buscando a face dEle, crendo nele, sendo quebrantado. Podem ver que a palavra que o profeta Isaías deu ao rei Ezequias é: olha só, vai levar um tempo. Neste ano vocês comerão do que crescer por si. Como que vocês comerão? O que nascer por si, porque eles não puderam plantar por causa dos exércitos inimigos. E no próximo, daquilo que brotar. Ou seja, 2 anos vocês vão comer do que nascer. Levando para a prática aqui, meu irmão. A vitória vem. Você tem crido na profecia? Tem crido na profecia? Vai demorar, filho. Tem coisa que demora, não é como você quer, não é como eu quero. Para de fazer as coisas na marra. Para de fazer as coisas na marra. Não acontece do seu jeito, você foi na marra. Você está perdendo a bênção, porque as coisas de Deus não é na marra. As coisas de Deus é no tempo de Deus. Posso ouvir? Glória a Deus, meu irmão. Aqui está dizendo, você vai comer o que você não plantou, que nasceu. No outro ano também. E depois, mas no terceiro ano semeiem e colham. Plantem vinhas e comam do seu fruto. Pastor, quando é? Só no terceiro ano. Só no terceiro ano. E agora? Não, agora não. Por quê? Porque é assim que diz Deus.
Cuida da tua vida, do teu dia a dia. Seja fiel, seja quebrantado, seja humilde, seja perseverante. E a vitória sempre virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Versículo 32. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Esse império vai dar meia volta, vai voltar para trás. O inimigo da tua vida vai dar meia volta, vai voltar para trás. Se você se manter fiel, se você se manter buscando a Deus, se você se manter na casa de Deus, se você se manter buscando a presença de Deus, o inimigo vai bater em retirada em nome de Jesus. Então, o anjo do Senhor, versículo 35 de novo: eu defenderei esta cidade e a salvarei. Aliás, versículo 34 de novo: pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Meu irmão, em nome de Jesus, confia no Senhor. Continue buscando, é Deus quem vai pelejar pela tua vida. Meus irmãos, é assim que Deus faz, no tempo de Deus. Versículo de número 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Quem foi que pelejou contra esse povo? Foi Deus. Quem é que vai pelejar contra os seus adversários? Será Deus. Mas levou um tempo para isso acontecer. Não foi tão fácil. Versículo 37, assim Senaqueribe, o rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? O que Deus pede de nós? Façamos o que Deus tem para nós. Busquemos a Deus. Sejamos apegados ao Senhor. Amemos buscar a Deus, interceder, orar, se submeter a Deus, se submeter aos homens de Deus. Creiamos na profecia. Não queime etapa. Não agrida. Pergunte para aqueles que vivem do seu lado: eu sou uma pessoa assim que agrido a situação ou sou uma pessoa que deixa as coisas acontecer? Oh, meus irmãos, sejamos humildes e ensináveis, creiamos em Deus, creiamos nas promessas do Senhor e nós seremos abençoados, amém? Eu deixo essa palavra ao coração dos irmãos, eu deixo essa palavra porque Deus está trabalhando entre nós. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu convido o ministério de louvor, nós iremos à ceia. Eu chamo a irmã Neuza, eu chamo a irmã Zê, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento, por essa palavra. Cubra-nos com teu sangue, abençoa-nos e ajuda-nos, Deus, a seguir os exemplos do rei Ezequias e do profeta Isaías, que eram homens apegados, grudados com o Senhor, e amavam a Ti e a Tua obra, e criam na Tua palavra e esperavam o Teu agir. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Eu Te agradeço e peço, guarda essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.